A gente começa o jornal de hoje falando sobre a notícia do dia, né? O governo de São Paulo anunciou hoje a volta de todo o estado para a fase vermelha. É uma medida que foi tomada após o registro do maior número de mortes num único dia desde o início da pandemia. Nós mostramos ontem aqui no SP Record que o estado registrou 468 óbitos em 24 horas. A nossa repórter, Adriana Garcia, está com a gente e tem mais informações sobre essa fase mais rigorosa, mais restritiva. Então, Dri, conta pra gente, uma ótima noite para você. O que muda com essa mudança aí de fase? Muda muito, né, Thaisa? Boa noite para você, para todos. Então, para Bauru e também para a região de Marília, nada muda porque essas regiões elas já vinham na fase vermelha, né? Então, as restrições elas continuam valendo. Agora, diferente para outras regiões do estado de São Paulo, como a região de Araçatuba, que estava no amarelo, como Sorocaba, da nossa área de cobertura, que estava na fase laranja, daí muda, né? Porque todas passam, então, para a fase mais restritiva, que é a fase vermelha. Quando é que muda? Muda sábado. Então, atenção, sexta-feira para essas regiões, né, que seguem as suas medidas próprias aí. Então, meia-noite, quando mudar o relógio no sábado, então as medidas elas já valem aí para todo o estado de São Paulo pela primeira vez aí no vermelho 100%. O governador João Dória disse em coletiva que os prefeitos já tinham sido avisados, né? Inclusive nós falamos ontem também sobre isso, que teve aquela reunião com um comitê, né? E os prefeitos já sabiam, já tinham sido avisados nessa reunião. E ele falou que é muito importante essa medida, justamente para conter o avanço do número de casos, que tem aumentado aí muito nos últimos dias, principalmente nas últimas horas, e também a falta de leitos. Vamos ouvi-lo. Esta segunda onda da Covid atinge todo o Brasil. E em São Paulo, nós perdemos aqui quase 500 pessoas por dia. Só ontem foram 468 pessoas mortas. Um recorde desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, a Central de Regulação de Vagas da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo recebeu 901 pedidos para internação em leitos de UTI e enfermaria. Na prática, isso quer dizer que São Paulo encaminhou para internação um paciente a cada 2 minutos. Volto a repetir, um paciente de Covid a cada 2 minutos internado em hospitais públicos ou privados em São Paulo. O coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes, também falou na coletiva, né, sobre a importância dessa medida mais restritiva para o Estado para conter o avanço da Covid. As recomendações do Centro de Contingência são exatamente no sentido de conseguirmos reduzir a velocidade de transmissão do vírus. São medidas duras e que requerem a participação de toda a sociedade. Não basta só o Centro de Contingência recomendar medidas restritivas, mas é preciso que todos entendam que cada um contribui na redução da transmissão dos vírus. Bom, a fase vermelha é aquela que a gente já conhece, né? Mas a gente reforça. Está liberado aí, estão liberados, na verdade, os serviços essenciais, como a área da saúde, supermercados, padarias, né? Escolas que também entram aí, né? Como essencial, indústrias, bancos, lotéricas e outros segmentos. Mas precisam cumprir todos os protocolos sanitários rígidos, como fornecer o álcool em gel, aferição da temperatura do público, né, dos clientes, ter o controle desse público, ter um horário diferenciado também para abertura e fechamento. O comércio em geral e os serviços considerados não essenciais estão limitados ao delivery e também ao drive-thru. Outra mudança que teve é o toque de restrição, que vem aí sendo cumprido das 11 da manhã às 5 da manhã. Agora, esse toque, ele muda, então, a partir de sábado. Ele começa mais cedo, das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. Ainda segundo o Estado, as prefeituras também podem impor
caso precisem, medidas mais restritivas para as suas regiões, para os seus municípios. Como eu disse, as escolas são essenciais, vão continuar abertas, mas, Thaisa, fica aí o apelo do próprio governador na coletiva que disse, né? Se puder manter o filho em casa, melhor. E que o filho, a criança, continue acompanhando essa aula online nesse período crítico, Thaisa. Exatamente, Dri. Muitas informações, muitas mudanças que estão inclusive no site do Plano São Paulo do governo, com mais detalhes para você saber também, porque são muitas especificações, principalmente em relação à volta às aulas, a Dri lembrou aí para a gente. Agora, outras mudanças também foram anunciadas, né? Inclusive novidades com relação aos leitos na nossa região, é isso? Isso, tem sim. Olha só, dentre as medidas que foram anunciadas pelo governador, 500 novos leitos de UTI para o estado de São Paulo, 500 novos leitos. 339 leitos para UTI, né, de pacientes que estão graves com Covid, 161 leitos de enfermaria para os hospitais que são vinculados ao Sistema Único de Saúde. Esses leitos serão destinados para 8 regiões do estado de São Paulo, inclusive a região de Marília, conforme mapeamento da capacidade de cada hospital. Vamos ouvir. Os leitos serão ativados gradualmente, a partir do próximo dia 8 de março, para reforçar o sistema público de saúde em todo o estado. Lembrando, vamos enfrentar nas 2 próximas semanas, as 2 piores semanas da pandemia no Brasil, desde março do ano passado. São Paulo aumentou em 152% o número total de leitos de UTI para enfrentar o coronavírus. Bom, para Bauru não foi nada anunciado, então a gente vai continuar acompanhando aí, que é uma expectativa, né, enorme. A gente sempre está fazendo reportagens sobre isso, como a gente viu, anúncio foi feito para 8 regiões, inclusive a região de Marília. Bauru não foi sinalizado nada. A gente tem também novidades sobre as vacinas. Durante a tarde, o governador entregou ao Ministério da Saúde mais 900 mil doses da vacina do Butantan, a Coronavac. Esse é o 10º lote que o estado disponibiliza, totalizando mais de 4 milhões e 600 mil frascos do imunizante. A previsão é que até o final de março sejam entregues 21 milhões de doses e 54 milhões até o dia 30 de agosto. 900 mil doses, então, Thaisa, chegando aí para o Ministério da Saúde, e agora cabe ao Ministério da Saúde fazer esse remanejamento dessas 900 mil vacinas aí, porque é um Brasil, né, fazendo um apelo por essa vacina. Exatamente. Obrigada, Dri, pelas suas informações, viu?